Vossa Excelência terá o tempo necessário para o seu pronunciamento. Senhor presidente, também quero reafirmar uma vez mais essa trajetória do Deda. É uma notícia sempre muito dura para a família, para todos nós. Ele era muito vibrante, né? Nós nos encontramos várias vezes. Eu lembro que estivemos juntos, eu na campanha dele e depois ele nas nossas, lá no estado do Ceará, fazendo uma movimentação popular. Depois saímos para outras campanhas. Pará, em segundo turno, sempre a gente se juntava para fazer campanha em conjunto em nome dos candidatos do campo da esquerda, do campo popular, pelo nosso país afora. Então, é uma figura que teve essa visão também sempre nacional da atuação política, um registro adicional para a gente colocar aqui nessa noite, mostrando esse papel tão importante que ele desenvolveu também no nosso país. Mas quero fazer um outro registro, porque diz respeito à minha terra, ao meu estado, embora trate-se de um militante político que atua em outro estado do país. Quero começar com uma breve citação sobre o autor de uma grande obra, que começou com o nome de Comédia. Depois foi chamado de A Divina Comédia. O autor da Divina Comédia é um homem que viveu em Florença, ligado à área da saúde, dos farmacêuticos, dos médicos, que era a sua área de atuação profissional, e na literatura, muito respeitado. Resolveu, ao lado dos artesãos, Florença, naquela época em que vivia Dante, já era uma cidade, digamos assim, de pequenas unidades produtivas industriais, artesanais, de um florescimento cultural, artístico, também extraordinário. E Dante era a figura central, já como literato, respeitadíssimo e profissional da área de saúde. E Florença tinha uma atuação política muito forte e um parlamento também, que já existia naquela época em Florença, uma representação popular, política, os conselhos já funcionavam em Florença. E Dante, para enfrentar os poderosos, aliás, os cardeais poderosos da política de Florença, resolve se inscrever como candidato pelo bloco dos profissionais de saúde, que era um bloco, digamos assim, quase que operário e popular. Se inscreve e se elege. E o seu papel naquela atuação daquela comuna de Florença é exatamente enfrentar os poderosos, na busca de instituir um poder mais avançado, democrático, popular, que levasse progresso a todo o povo de Florença e das cidades próximas a Florença. Não custou muito tempo para que se encontrasse numa promotoria qualquer indícios de que Dante teria se envolvido com atividades ilícitas, com algum tipo de desvio de recursos públicos. Foi uma montagem dos poderosos da época. E cassaram o mandato de Dante. O autor da Divina Comédia foi cassado e foi exilado, perseguido duramente pelos cardeais de então que mandavam na política de Florença. Ainda tentou não só provar a sua inocência, que ele era absolutamente inocente, mas não tinha como, porque o poder de então jamais permitiria que ele provasse a sua inocência. Os cardeais já o condenaram. Ele já estava condenado. Não tinha nenhuma maneira, porque também
essa mesma, podemos dizer assim, esse mesmo instrumento, para não usar uma palavra forte, jurídica, essa invencionice, essa marquetagem jurídica, chamada domínio do fato, uma invencionice sem nenhuma vergonha, uma coisa meio cínica, que se cria para condenar alguém. E assim foi condenado Dante. Morreu no exílio, tentou voltar à sociedade, não teve êxito. Morreu Dante no exílio. Esse exemplo é importante porque Dante morreu no exílio, mas ele não precisou ser absolvido para estar presente na história da humanidade até hoje, como uma figura das mais respeitadas do mundo da literatura, das artes, do conhecimento, do saber e da luta por uma nação mais progressista, mais avançada, que atenda melhor o seu povo. Faço não para comparar, porque são fatos distintos. Não queremos fazer essa comparação, e não quero fazer essa comparação. Mas não posso deixar de fazer o registro do que ocorre hoje com um conterrâneo nosso, cearense, lá do Encantado, da cidade de Quixeramobim, e que muitos deixam de olhar, porque falta, às vezes, coragem suficiente para enfrentar uma espécie de senso comum montado para servir a interesse que não é o interesse maior do nosso país. Nós não podemos nos calar diante destes fatos. E eu quero registrar, primeiro, a atitude digna de José Genuíno Neto, o Genuíno, um estudante que desde secundarista se dedicou a lutar, primeiro contra a ditadura, depois pela luta democrática, e que colocou a sua vida nesta causa. Foi guerrilheiro, primeiro dirigente do Centro Acadêmico, do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Ceará, depois foi para a guerrilha, enfrentar a ditadura naquele terreno, preso, torturado, como todos os que foram para as masmorras da ditadura. Ajudou a construir um outro partido, foi militante do meu partido durante muitos anos, militante do PT, ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores, elegeu-se deputado federal por seguidos mandatos e, sobretudo, dirigindo o Partido dos Trabalhadores, ajudou a construir este momento que vive o Brasil, que é um dos momentos mais importantes, talvez, da nossa nação. Desde a luta de Bonifácio, que completou 250 anos este ano, em 15 de junho, desde Zé Bonifácio, claro, tantos outros para trás, desde a Revolução, a Guerra dos Guararapes, da Batalha de Tiradentes, até José Bonifácio com a independência, a República, 30, Coluna Prestes, 18 do Forte. Desde esse período todo, talvez o período mais largo de democracia, o período em que mais se está buscando distribuir a riqueza produzida neste capitalismo brasileiro, que não é diferente dos outros, mas uma força política, um campo político da esquerda brasileira, chegou ao governo. E entre estes está José Genuíno, como também um artífice deste momento político do Brasil. E talvez a sua condenação esteja ligado a esse atrevimento do povo, que teve a capacidade de colocar um operário para governar o Brasil. Talvez esta seja a questão central. Um operário se elegeu. Claro que não foi só. Teve todo o movimento. O meu partido, o PCdoB, participou da sua campanha, da campanha de Lula, desde o seu primeiro mandato, da sua primeira campanha, em 89.
depois 94, 98, eleição em 2002, apoio para sustentar o governo. Em situações difíceis, lembro que quem presidia a Câmara dos Deputados era Aldo Rebelo. Tivemos coragem de enfrentar aquele momento. Alguns senadores aqui, nós podemos citar o senador Sarney, foi um dos que sustentou e enfrentou a tentativa de levar o presidente Lula ao impeachment, porque todo o cenário estava armado para isso. Nós enfrentamos tudo isso. Posso dizer que o José Genuíno enfrentou tudo isso, mas ele é dos construtores deste movimento, que levou Lula a 2 mandatos e que levou a presidente Dilma ao seu primeiro mandato e a ter uma condição e uma capacidade de juntar forças para manter um governo de cunho democrático, de viés popular, que abraça causas sociais significativas, que jamais a elite rica, poderosa e, sobretudo, dona dos principais veículos de comunicação do país, teve condições de fazer, porque não seria da sua natureza. Só um conjunto de forças como este, que temos hoje no país, tem condições de distribuir melhor a riqueza, de usar os recursos públicos para garantir mais universidades, mais escolas profissionais, mais institutos federais, para dar mais recursos e mandar mais recursos para a educação infantil, para a construção de escolas de mais qualidade. Só um governo dessa natureza tem condições de compreender a necessidade de um programa social como Bolsa Família, para que ele não seja oferecido como esmola, mas como porta de entrada para melhorar a condição de vida geral do povo e oferecer a oportunidade que sempre faltou à maioria esmagadora da população brasileira. É esse conjunto de forças que tem condições de fazer esses programas, porque a natureza do sistema que nós vivemos no Brasil, que é o sistema capitalista, é da concentração brutal, é da concentração absoluta. Basta ver o que está ocorrendo nos Estados Unidos, na Europa, com as conquistas sociais, com as conquistas trabalhistas. Enquanto em nosso país, claro, nós tínhamos um déficit muito maior comparado com a Europa e Estados Unidos. Mas o que ocorre é que neste canto do mundo, no Brasil e na América do Sul, esses governos têm ampliado os direitos sociais, têm reforçado os direitos sociais, têm melhorado a qualidade de vida, têm garantido meios adequados ou melhores, se não os mais adequados, meios melhores para que a qualidade de vida aumente em nosso país. Eu tenho a impressão que a condenação de Genuíno tem esse sentido, de punir a ousadia do povo, de punir aqueles que enfrentam os poderosos. Claro, o conjunto de forças que nós reunimos ainda é pequeno. Tem muito mais coisa para se fazer no Brasil e precisa juntar muito mais força do campo social, do campo popular, para enfrentar os desafios da nossa nação. Nós que realizamos um congresso agora, fizemos um conjunto de proposições de reformas mais profundas. Reforma urbana, onde está explodindo a revolta popular pelas condições indignas de vida ainda nas grandes metrópoles. Não é em Fortaleza, não. É em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é em Belo Horizonte, é em Brasília e também na minha cidade, que exige investimentos ainda gigantescos, e que para ser feito, esses investimentos muitas vezes entram na cantilena da ideia de que é a gastança, quando se coloca mais pobre na universidade, quando se melhora a assistência à saúde, se chama isso de gastança, porque tem que contratar mais, tem que pagar mais. Então tudo isso são conquistas pequenas, pequenas. Na nossa língua podemos dizer muito pequenas,
precisa avançar mais, precisa ir mais longe o nosso país. Mesmo na produção agropecuária, precisamos avançar mais. Melhoramos bastante. Os investimentos na chamada agricultura familiar, que nada mais é do que a pequena produção no campo. São os pequenos produtores que produzem muito quando têm a oportunidade de ter meios, de ter recursos. E mesmo na média produção, nas médias propriedades, e até podemos dizer na grande propriedade, precisamos ainda fazer muito no nosso Brasil. Tem muita infraestrutura para ser feita. Um país que largou a estrada de ferro, que abandonou os investimentos nos portos, que abandonou a construção de navios, que só um soco na mesa dado pelo Lula teve condições de mostrar aos funcionários da Petrobras que nós não íamos mais comprar plataforma lá fora, nem muito menos navio, nós íamos ter que fazer aqui, só erguendo a indústria naval que tinha sido liquidada completamente no nosso país. Eu quero fazer esse registro porque o nosso companheiro José Genuíno, acho que numa atitude também de coragem, renunciou para, digamos assim, fortalecer a instituição Congresso Nacional. Não queria ou não quis trazer para o âmbito do Congresso Nacional a sua dor, a dor que ele está sofrendo com a sua família e com muitos no Brasil inteiro. Não quis transferir para os deputados, para as deputadas, em última instância para o Congresso Nacional. Corajosamente, deixo o parlamento, momentaneamente, para não levar o parlamento a uma situação que ele deve ter considerado de alguma dificuldade. Isso que ele teve coragem de dizer, não, vou me ausentar, porque isso também vai ajudar a fortalecer o Congresso Nacional. E ao fortalecer, fortalece também a sua causa, e fortalece a causa que nós construímos em conjunto. Então nós precisamos, senhor presidente, fazer esse registro para dar o nosso apoio político, porque considero também essa questão uma batalha política, que precisa de gente que tenha coragem de apoiar, de enfrentar o senso comum formado, montado, construído para constranger figuras como a do José Genuíno Neto. Então ele tem o nosso apoio do meu partido, que já foi transmitido através do nosso Congresso, do nosso 13º Congresso, quando enfaticamente denunciamos no nosso Congresso a armação do tal domínio do fato. Pelo amor de Deus, domínio do fato. Haja invencionice para querer condenar as pessoas no nosso país. Talvez os tribunais brasileiros precisem de um conteúdo mais de classe. Talvez esteja faltando isso ali, nos tribunais brasileiros. Talvez estejamos precisando de uma reforma do judiciário mais profunda no nosso país, para que a justiça seja, de fato, algo que a gente possa garantir ao nosso povo. Então, faça esse registro, senhor presidente. Não há igualdade, evidentemente, entre Dante e Genuíno, mas as causas que eles abraçaram estavam próximas e são condenados pelas causas que abraçaram, com certeza. Agradeço a Vossa Excelência. Parabéns.